Hoje iremos apresentar a socialização do seminário do módulo 4 do curso de Engenharia Mecânica, que tem por tutor Emanuel Vieira e alunos participantes do grupo Deutes Oliveira, Gênesis Silva, Gessé Conceição e Maidana Lima. Hoje o tema principal do nosso seminário é motor elétrico, transformando energia em movimento. O motor elétrico desempenha a importantíssima função de transformar energia elétrica em energia mecânica, energia essa que se aplica tanto nas indústrias quanto nas residências. Contabilizando o período de estudos e pesquisas para chegar a um tipo de motor elétrico que temos hoje em dia, estima-se que tenha levado em média 3 séculos, tendo em vista que para ocorrer tiveram participações excepcionais de grandes cientistas, físicos, engenheiros e outros diversos profissionais que entendem do assunto. Com o avanço nos estudos e pesquisas, os motores elétricos impulsionaram um progresso tecnológico e foram ampliando-se para diversas áreas como automação, eletrodomésticos e mobilidade elétrica, sempre acompanhando o desenvolvimento da humanidade. À medida que adquirimos conhecimentos e nos aprofundamos sobre o motor elétrico, entendemos não somente sobre o seu funcionamento, mas também sobre os grandes feitos e marcos históricos da engenharia elétrica. Esse trabalho é um olhar abrangente sobre a evolução do motor elétrico e sua constante revolução tecnológica que molda nosso mundo. Fundamentação teórica. Podemos ver que os motores elétricos desempenham um papel fundamental em nossa vida cotidiana, muitas vezes passando despercebido devido à sua presença discreta. Seu alcance abrange uma ampla variedade de aplicações, desde a geração de energia em hidrelétricas até o suporte essencial às operações industriais. Além disso, esses motores estão integrados em atividade doméstica, impulsionando aparelhos como lavadora de roupa, ventiladores, que se tornam indispensáveis para facilitar nossas rotinas diárias. Então podemos observar que é essencial o uso do motor elétrico na área produtiva e também de forma mais simplificada dentro dos nossos lares, na área doméstica em geral. A versatilidade desses motores elétricos reside numa capacidade de fornecer força para acionar mecanismos elétricos por meio de diferentes fontes de alimentação. Exemplos a gente consegue ver tanto a alimentação de forma contínua e de forma alternada. Sua eficiência se estende desde a movimentação de turbinas em larga escala, que é no caso de uma hidrelétrica, até a execução de tarefas mais específicas, como funcionamento de pequenas bombas em sistema de filtragem. Esses são pequenos exemplos, mas isso aí pode se estender para os outros aparelhos que nós falamos antes, como ventiladores, liquidificador, máquina de lavar. Essa adaptabilidade contribui significativamente para a otimização de processos em diversos setores, tomando de peça crucial no avanço tecnológico e na melhoria da eficiência energética. Ao observarmos o panorama energético, os motores elétricos se destacam como protagonistas na busca de fontes mais limpas e sustentáveis. Entre aspas, tem algumas condições que não são tão sustentáveis, mas são as melhores, mais limpas, que pode ser utilizado. Por exemplo, o motor elétrico a gente consegue trabalhar de forma limpa e não poluir tanto como os motores a diesel, a combustível fósseis. Sua presença hidrelétrica, por exemplo, é essencial para a conversão eficiente de energia hidráulica em eletricidade, destacando seu papel na transição para práticas mais amigáveis ao meio ambiente. No âmbito residencial, a presença desses motores em dispositivos como ventiladores, refrigeradores e sistema de aquecimento evidencia a sua influência nesse campo, direta no conforto e na qualidade de vida das pessoas. A constante inovação nesse campo promete tornar os motores ainda mais eficientes, contribuindo para um futuro mais sustentável e tecnologicamente avançado.
O motor elétrico é um dispositivo cuja finalidade é transformar a energia elétrica a ele aplicada em energia mecânica através de interações eletromagnéticas em partes que constituem. Assim mesmo, ele continua falando, o motor de ímã permanente em corrente alternada é normalmente fabricado para pequenas potências. O seu rotor possui uma constituição idêntica ao motor de corrente contínua convencional, sendo seu estator significativamente diferente, uma vez que não possui qualquer enrolamento. O campo magnético indutor é criado por ímãs permanentes. A outra citação de Braga, de 2012, os motores corrente contínua operam através de utilização de forças de atração e repulsão originadas por eletroímãs e ímãs permanentes. Ao passar corrente elétricas por duas bobinas próximas, surge campo magnético que resulta em uma força de atração ou repulsão. Motores elétricos requerem energia mecânica, uma bateria e até eletroímã para operar. De maneira análoga, um forno elétrico rotativo utiliza a circulação de ar através da turbina para promover o movimento rotativo do produto dentro da máquina, para poder proporcionar o cozimento do alimento de forma total, enquanto ele gira, para poder pegar, atingir todas as áreas, as ondas que causam a temperatura, aquecimento. Esses componentes colaboram para gerar um movimento repetitivo, otimizando a eficiência do maquinário para a sua aplicação específica. Conforme descrito por Chapman, quase todas as máquinas elétricas giram em torno do eixo, que é denominado o eixo da máquina. Devido à natureza rotativa da máquina, é importante ter um entendimento básico de movimento rotacional. Lembrando também que o motor Coras de corrente alternada, o mesmo reside na ausência de ferro no núcleo do rotor, tornando-o não magnético. Sua aplicação é predominante, voltada para acionamento de baixa potência, revelando uma engenharia refinada na busca de eficiência em contexto específico. Então, está dizendo, resumindo, que é utilizado outro tipo de metais ou não metais para poder trabalhar como o eixo do rotor, no caso de inox, bronze, que não tem condutibilidade. Olá, me chamo José Patrício, vim aqui falar sobre materiais e métodos do nosso motor elétrico. Durante o desenvolvimento do projeto do motor elétrico com ímã, não tivemos muita dificuldade na construção da bobina ideal para o funcionamento, devido a termos encontrados nas pesquisas de parâmetros ideal para chegar a um denominador comum e alcançar com êxito na experiência, foram necessário um teste, até conseguirmos o ponto ideal da bobina, gerando força e movimentação. Vamos analisar aqui a figura 2, que mostra as bobinas e o ímã. Já na figura 3, temos a base do motor quase pronta para o uso. Podemos ver que utilizamos apenas o encaixe de um controle qualquer de TV para melhor encaixar a pilha. Na figura 4, temos o motor pronto para o funcionamento. Podemos ver que está todos os componentes aguardando a execução. Então veremos a seguir o perfeito funcionamento do motor elétrico. Como podemos ver aqui, temos um protótipo pronto. E esse protótipo funciona da seguinte forma, onde temos uma bobina composta por fio enrolado, que se comporta como um ímã elétrico, né? Essa bobina tem duas extremidades de aproximadamente 3 centímetros cada. Podemos ver essas perninhas aí, né? Uma dessas extremidades está completamente descascada, enquanto a outra está raspada apenas pela metade. Quando essa bobina é conectada à energia elétrica, ela se torna um ímã e é atraído pelo ímã posicionado embaixo dela. Ao ligar o motor, a bobina busca a melhor posição para ficar o mais próximo possível do ímã embaixo, começando a girar. No entanto, devido ao fio esmaltado estar parcialmente descascado, a conexão elétrica é perdida em um ponto durante essa rotação, né? Isso faz com que a bobina desligue, mas devido ao impulso, o motor continua girando até recuperar a conexão elétrica a ser novamente atraído pelo ímã. E esse ciclo se repete, resultando na rotação contínua desse motor.
Utilizando o fio esmaltado, foi realizado 7 voltas para a formação de uma bobina. Removemos completamente o esmalte de uma das extremidades, enquanto a outra raspamos apenas metade do esmalte. Também criamos 2 forquilhas com o mesmo material usado para construir a bobina, para servir como base de nossa ligação. Também utilizamos materiais de um controle de TV para acomodar a pilha na ligação da forquilha, no polo positivo e outra no polo negativo, fixados na base. Em seguida, colocamos a bobina no ponto de energia, na posição de impulso, fazendo-a girar automaticamente. Após o perfeito funcionamento do projeto, decidimos criar também uma segunda bobina menor, com 2 voltas, para fazer comparações, e percebemos que a bobina com 7 voltas gira mais rápido que a menor, com 2 voltas. Olá, eu me chamo Gênesis Bezerra e estarei dando continuidade ao nosso trabalho. No contexto de engenharia mecânica, é fascinante observar como os motores de corrente contínua ocupam um papel central em nossa vida cotidiana, desempenhando uma função crucial em diversas aplicações. Em ambientes residenciais, por exemplo, esses motores são os impulsionadores por trás de eletrodomésticos comuns, como ventiladores, aspiradores de pó, liquidificadores e entre outros. A habilidade dos motores de corrente contínua para controlar tanto a velocidade quanto a direção do movimento os tornam ideais para esses dispositivos, proporcionando um controle preciso e ajustável que se alinha perfeitamente com as demandas do dia a dia. Além disso, os motores de corrente contínua desempenham um papel vital na mobilidade moderna, desde veículos elétricos até ferramentas elétricas portáteis. Esses motores oferecem eficiência e resposta rápida, moldando a forma como nos movemos e realizamos tarefas diárias. A aplicação versátil desses motores em nossa vida cotidiana destaca-se como um testemunho da integração bem-sucedida da tecnologia, proporcionando praticidade, eficiência e mobilidade em diversas esferas de nossas atividades diárias. Chegamos aqui na conclusão do nosso trabalho. Analisando os motores de corrente contínua, destacamos fatores essenciais para entender como funciona e suas variações. Também evidenciamos a importância da eletricidade em nossas vidas, enfatizando a necessidade de aprimorar o conhecimento desses aspectos no cotidiano dos profissionais qualificados. Ao longo do estudo, também foi abordada a corrente alternada, com foco na variação de direção dos elétrons. O resultado esperado foi alcançado de forma eficiente, com o motor de corrente contínua operando eficazmente e aumentando a velocidade rotacional das espiras. Contudo, é evidente que a descoberta e compreensão dos motores desempenham um papel crucial na tecnologia atual, abrangendo desde dispositivos simples até sistemas complexos como geradores, transformadores e outros elementos de circuitos elétricos. Destaco também a importância contínua do avanço desses estudos, buscando propostas para diminuir o consumo elétrico e alcançar a emissão zero de dióxido de carbono, que é o CO2.